Deus quer hoje contemplar corações de homens e de mulheres que estão dispostos a receberem muito mais do que pode oferecer a Deus. Se você crê nisso, eu quero falar de um homem que queria fazer alguma coisa para Deus e, na verdade, Deus fez muito mais para ele. E é assim que esta noite vai acontecer, se você entender exatamente o que Deus está querendo fazer com você. Amém? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 em diante. Foi escrito assim: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse ao rei e ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de servos e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Eterno veio a Natã dizendo: Vai, dize a meu servo a Davi: Assim disse o Senhor: Edificar-me-ei tu casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que subi os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar meu povo de Israel, dizendo: Por que não edificas uma casa de servos? Agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que fostes. Destruí teus inimigos diante de ti, fiz para ti um grande nome, como o nome de grandes que há na terra. E preparei lugar para meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade afligem como dantes. Desde o dia que te mandei que houvesse juízo sobre meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. E quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti tua semente que procederá de ti. Estabelecerei o seu reino, e este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre, e lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigo-a-ei com vara de homens, com açoite dos filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras, conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi, ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? Qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão também falaste da casa do teu servo para tempos distantes. Isso é o costume dos homens, o Senhor Jeová. E mais te falará ainda Davi, porque tu conheces bem a teu servo, o Senhor Jeová. Amém. Graças te dou. Fale conosco, te pedimos, em nome de Jesus. Pode sentar. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: Como tem sido a sua gratidão diante de Deus? Como você tem experimentado esse grande favor do Senhor na sua vida? Davi chegou no ápice, chegou no crivo daquilo que qualquer pessoa humanamente desejaria de ter. E tinha um nome conhecido pelo todo mundo, de um grande conquistador, de um rei, que suas façanhas nas batalhas eram surpreendentes, onde tinha conquistado vários reinos e com isso várias riquezas. Mas num determinado momento da vida dele, quando
todas essas coisas estavam no seu ápice, no seu máximo, Davi, na sacada do seu palácio, ele olha para Jerusalém e de repente ele começa a perceber todo o favor que Deus tinha dado. E de repente o coração dele, sim, quando ele viu a beleza da sua casa, a ostentação das suas riquezas, quando ele estava vendo aquele grande povo que tinha se constituído, aquele local onde Israel agora estava estabelecido na terra que manda leite e mel, de repente, diante dessa situação, Davi olhou para ele, olhou para a arca de Deus e ficou constrangido por tantas coisas que Deus tinha oferecido e tantas coisas que Davi não tinha feito para o Senhor. Assim é a nossa vida diariamente. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes, que não há mudança nem variação de sombra. Tiago 1,17. Todas as vezes Deus tem feito tanto por nós, de repente nós não fazemos nada por Deus. O fôlego de vida que hoje temos foi Deus que nos deu, você crê? Amém. Porque a Bíblia diz isso em 1 Samuel 2, 6 e 7. Diz: eu sou o Senhor que tira a vida, dá a vida, faz descer a sepultura e faz subir dela. E ele diz: eu sou o que enriquece, o que empobrece, o que abate, o que exalta. Então Deus está no controle de tudo. Hoje eu levantei porque Deus me deu fôlego de vida. Hoje o sol que se levantou foi Deus que nos deu. E de repente você nem agradeceu o calor do sol, a luminosidade, nem que você tinha visão. Você nem agradeceu pelo ar que você respira, que também o ar no meio de ti. Porque Colossenses 1,17 diz: ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então a sua existência, o seu agir, o seu mover, o seu falar, o seu ser, tudo depende de Deus. Amém. E de repente a gente, por alguma razão, a gente faz o que Filipenses 2,14 diz: fazei, não fazei todas as coisas, nem por murmuração nem contenda. De repente murmuramos, questionamos, não estamos satisfeitos e nem realizados por nada. Mas foi diferente um coração que quer agradar a Deus, um coração satisfeito com Deus, um coração que se deleita em Deus. Você entende isso esta noite? Diga: tem um coração que deleita em Deus. Foi o que Davi ensinou no Salmo 37,4. Deleita-te, pois, no Senhor, e também te considerar o que deseja teu coração. E de repente Davi chegou para Natan e olhou tudo aquilo e disse: Natan, ouça! Olha a minha casa. E Deus está habitando a arca de Deus, a presença de Deus, aquilo que é mais glorioso em nosso meio. O nosso Deus está habitando em cortinas. Entenda isso, amado. Eu quero que você entenda o valor de Deus na nossa vida. E muitas vezes os valores das coisas que nós comparamos, as coisas mais valorosas que Deus na nossa vida. Às vezes você tem um carro que ele é muito mais importante que Deus. Às vezes você tem um emprego que é muito mais importante que Deus. Talvez você vai horrorizar comigo no que eu vou dizer. Um filho e uma esposa muito mais valoroso que Deus. Abraão, capítulo 22 de Gênesis 1, conta a história que Deus pede o filho amado de Abraão, que ele lutara por 25 anos, que não tinha vindo. Debaixo de tanta humilhação, Deus fez prover de um ventre que não podia ter filhos. De uma promessa que Deus tinha falado para a sua descendência, para abençoar todas as nações. E Deus pede ele para o local, se ele entrega sem falar nada. E de repente eu e você queremos mais de Deus, queremos entrar numa dimensão profunda com o Senhor, mas como? O nosso coração muitas vezes está mais nas coisas do que no próprio Deus. E quando Deus viu que Abraão ia sacrificar, diz a Bíblia, que veio uma voz dizendo: Abraão, Abraão. E disse assim aqui: agora vi que não negaste o teu único filho, que me temes. Levanta os seus olhos. E quando ele levanta os olhos, ele viu ali o cordeiro que estava entre os arbustos, e ele pegou e sacrificou. Você entende? Aleluia. Muitas vezes o nosso coração está em tantas coisas que não tem valores. Só que Deus só deu isso ao coração de Davi no momento que Davi sentiu paz. Diga: paz. Paz. Sossego da alma. Sossego da alma. Sabe por quê, amada? Ainda você não teve sossego na sua alma, paz na sua alma, para você compreender os valores das coisas de Deus.
Você sabia disso? Colossenses 3,15 diz: e a paz de Cristo, para a qual foste chamado em um corpo, seja o que domine o seu coração, e sejam gratos. Porque a paz não entrou no nosso coração, o descanso não entrou no nosso coração, porque não aprendemos com o nosso Senhor Jesus. Mateus 11, quando a Bíblia começa a dizer, versículo 28 e 29, começa a dizer assim: ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, que encontrarei descanso nas vossas almas. Davi encontrou descanso dos seus inimigos. Nós temos inimigos, dívidas, aluguel, conta de luz, conta de água, despesa, mantimento, tantos inimigos. Não é mais o diabo, sabia? Jesus disse isso em minha sombra, quando Jesus disse isso aos seus próprios discípulos. Estava lá no Sermão do Monte, aqui no capítulo 6. Ali começou no 31 e disse assim: olha, não andeis inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? De certo que Deus sabe de todas essas coisas, porque quem busca isso são gentios que não conhecem a Deus. Busca primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas essas outras coisas serão lhe acrescentadas. Nos assusta verdadeiramente, mas o inimigo maior da nossa vida muitas vezes são essas coisas. Porque o diabo, em nome de Jesus, tem que sair. O diabo, em nome de Jesus, tem que sair. Ou então a palavra de Deus se arrasta, vai embora e desiste disso. Porque ele diz: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios. Se você está com o Senhor, vai sair demônio. E se você for com o apóstolo também, vai sair, porque ele diz: muitos me dirão naquele dia, profetizamos em teu nome, expulsamos demônio. Demônio sai, que seja com crente ou fora do crente, que seja com falsificador que não tem. Mas o maior adversário é os nossos inimigos, que nos opõem, que nos jogam lá embaixo. Muitas vezes são aqueles que não cogitam as coisas de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Amém. E diz que Deus deu para ele paz diante dos seus inimigos. Aí o coração de Davi ficou alegre, contente. Foi quando ele viu. Se você não tiver paz, meu irmão, você não vai ver o valor das coisas de Deus. Eu gostaria que Jesus não tivesse dito o que ele disse em João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo você vai ter aflições. Tem bom, eu venci. A gente esquece, ele venceu. Ele disse: a paz está em mim. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. E quando Davi olhou tudo aquilo, e quando Davi reconheceu tudo isso, ouça você aprender, você sair daqui transformado, vocês são Davi de Deus, para Deus dar testemunho de ti nessa noite. Atos 13:22. E quando este rei de Davi levantou, como rei Davi, a qual deu testemunho, e disse: achei Davi, filho de Jessé, para não compor meu coração, que executará toda a minha vontade. Deus quer pessoas segundo o coração dele, que faça a vontade dele e não as suas vontades. E quando ele caiu em si, quando ele entendeu as coisas, ele comparou a vida dele com a coisa mais terrível. Onde Deus está na minha vida? Onde Deus está na sua vida? Onde estão as coisas de Deus na sua vida? Estão lá jogados desprezivelmente? Você pega as coisas de Deus e faz de qualquer maneira? A Bíblia te alertou a isso. Jeremias 48:10. Assim diz o Senhor: maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente. Cuidado, não falsifique, não seja estelionatário na fé, não engane você nem os outros, não diga que você é uma coisa e sendo outra. Davi era verdadeiro. E quando Davi chamou o profeta, que ele precisava de direção de Deus, que ele não sabia, ele ficou envergonhado. E muitas vezes a gente não tem vergonha na cara. Nós não temos vergonha na cara. Deus deu pra gente o melhor. Deus nos deu Jesus o melhor. A Bíblia diz, 2 Coríntios 8:9.
conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que por sua riqueza, para que sua pobreza nos enriquecêssemos. Imagina alguém abrir mão de tudo por você, pecador, adulto, incrédulo, idólatra, macumbeiro, pedófilo, assassino, maldizente.
Não fale com ele que apesar do sonho dele é bom, eu tenho para ele coisas maiores. É isso que ele quis dizer para ele. Fala com ele que o homem não vai conseguir me dar alguma coisa que vai fazer eu habitar, edificar. Como ele vai fazer alguma coisa para mim, Deus? Fala com ele que eu quero fazer mais por ele. Deus quer fazer mais por você. Mas ele vai ter um descendente. E esse descendente, esse aí sim vai fazer uma casa a meu nome. E esse descendente vai estabelecer o reino para todo sempre. E esse descendente vai ser meu filho. Eu serei o seu pai. Ele vai sofrer açoites de aflição neste mundo por causa das transgressões, não dele, mas dos outros. Aí, o que vai acontecer? Eu vou confirmar para todo sempre. Eu não sei se você compreendeu nesse instante o que Davi estava recebendo da parte de Deus. Aconteceu que quando essas palavras foram notificadas a Davi, Davi disse: quem sou eu? Quem é a minha casa? Que bem é este? Aí Davi fez um salmo chamado Salmo 16. Davi foi orar. E quando Davi começou a orar, ele começou a dizer assim no versículo 3: Tu és o meu Senhor, não tem muito bem além de ti. Os santos são notórios nesta terra, eu só tenho prazer neles. Aí começou a dizer: o Senhor é meu arrimo, não tem mais nada. Ele começou a dizer assim: mas eu sei que o meu descendente não vai aparecer lá no céu, não vai ter corrupção. Porque sabe o que eu faço? Todo dia eu tenho colocado o Senhor 16:8 do meu lado, a minha mão direita, e eu não sou abalado. Glória a Deus. Ele disse no versículo 11: faz-me arder a vereda na vida, na tua presença abundância de alegria, a tua destra direita são delícias perpétuas. Aleluia. Davi, quando começou a orar, Deus estava falando pela boca do profeta. É assim que eu quero dizer para você nesta noite: você faz um plano e Deus tem o melhor para você. Glória a Deus. Davi queria fazer uma construção física. Deus estabeleceu ele salvação para as nações, da sua prole e da sua descendência. Sabe quem é esse descendente? Mateus 1:1. Esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 21. E colocarás o nome dele de Jesus, ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. Comece a entender. Um homem que quis agradecer a Deus, um homem que quis dar a Deus alguma coisa, Deus deu demais. Toda vez que o seu coração reconhecer a grandiosidade de Deus, se prepare. Deus vai colocar muito mais na sua vida. Se você acreditar, teu coração grato, coração generoso, um coração voltado a Deus, um coração quebrantado, olhando para o Senhor, contemplando Ele, Deus vai colocar muito mais na sua vida. Deus vai te usar muito mais. Muitas pessoas não são usadas porque acham ser alguma coisa. Isso é tão ruim, amado. Gálatas 6, quando lemos ali no versículo 2 e 3, diz assim: que aquele que acha ser alguma coisa engana a si mesmo. Nós não somos nada. Que é Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. 2 Coríntios 4:7 diz: temos este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Deus que nos toma, Deus que nos enche, Deus que distribui. Olha, você está entendendo isso esta noite? Quando eu e você entendemos igual Davi, coisas maiores serão feitas. Coisas melhores serão feitas. Coisas extraordinárias serão feitas. Porque Jesus disse isso.